Querido, essa noite eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e consagrar o seu culto a Jesus. O culto ele vai ser conduzido em duas partes. Agora o louvor. O louvor é quando a igreja adora aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Quero te convidar a você quebrantar o seu coração e adorar a Jesus nessa noite. Para que quando for a segunda parte do culto, a hora da palavra, a hora que Deus irá falar conosco aqui neste lugar, nós já estaremos conectados com Jesus. Jesus, Deus, nós rasgamos os nossos corações a Ti nessa noite. Deus, nós nos rendemos a Ti essa noite, Deus, para a glória do Teu santo nome. Nos dá um coração quebrantado e contrito, Deus. E que o Senhor venha achar aqui neste lugar adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, ó Papaizinho Santo, Papai, nós Te amamos. Nós Te amamos, Jesus. Adore a Ele, igreja. Tu és a porção, Tu és a minha
Obrigado, Deus. Te amar pelo que és. Solte sua voz, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente viver.
igreja. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Bem claro, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nós nos rendemos essa noite. Nós nos rendemos a ti. Vem sobre nós, toque em nós, Espírito Santo. Toca sobre a tua igreja. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Sopra sobre nós, sopra sobre mim, Espírito Santo. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, faz teu querer em mim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Obrigado, eu me rendo. Abre os teus olhos, Pai. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Sabe, muitas vezes, para nós dizermos isso para Jesus, eu me rendo, eu te entrego tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ter, se torna uma coisa muito difícil, porque há uma luta dentro de nós, do espírito e da carne, e há uma luta incessante para nós cairmos, inclinar
para a vontade da nossa carne. Mas quando nós, igreja, quando eu e você decidimos a dizer: Jesus, eu me rendo a Ti, eu me rendo, o Espírito de Deus, Ele vem sobre nós e começa a nos encher, e começa a nos moldar, e começa a nos transformar a imagem e semelhança de Jesus. Abra o seu coração e diga a Ele que você rende a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite Ele como o Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida. Para conhecer-te, eu me rendo. Eu me rendo. Para conhecer-te mais. Para conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós reconhecemos a Tua santidade. Nós reconhecemos a Sua liderança sobre as nossas vidas. Eu me rendo. Nós reconhecemos tudo que o Senhor é, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, para conhecer-te mais. Adore Jesus, adore a Jesus. Jesus, quebrando os nossos corações essa noite, Jesus. Oh, nós te adoramos, a tua igreja te adora. Nós nos rendemos diante de Ti, Jesus. Olha, igreja, como há muito tempo você não ora, Jesus. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Oh, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, seja elevado, seja adorado. Oh, eu me rendo. Adore a Jesus. Dê lugar, Jesus, no seu coração essa noite, para conhecer. Queremos te conhecer cada dia mais, Jesus. Oh, aplauda Jesus, irmão. Peça a Deus aqui. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Meus irmãos, podem trazer as crianças aqui à frente, vamos orar por elas, antes que elas vão lá para a sala delas. Aqui na frente, tá? Pertinho do pastor aqui, pode chegar aqui, o pastor não pode não. Vamos orar por elas? Vamos? Crianças, agora cada um feche o olhinho assim, para a gente falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela vida dessas crianças, Pai, e seus familiares. Pedimos, ó Deus, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre elas, e que elas permaneçam, ó Deus, continuamente nos teus caminhos, crescendo na graça e no conhecimento, se tornando, ó Deus, cada vez mais fortes no Senhor, para que, ainda que tenham pouca idade, tenham, ó Deus, um coração voltado para o Senhor, para as coisas espirituais, sejam usadas pelo Senhor, Pai.
Deus, em nome de Jesus, proteja e guarda as nossas crianças. Dê a elas, ó Deus, a sabedoria, dê a elas, ó Deus, a saúde e o desenvolvimento que é esperado pela faixa etária de cada uma delas, Senhor. Livre-as de todo mal, é o que nós te pedimos, Pai. E dê às professoras, ao Ministério Infantil, cada vez mais amor, entendimento e paciência, para semear no coração delas a boa semente do Evangelho. Que assim seja, para a glória do teu nome, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossas crianças, não é mesmo? Meus irmãos, nós temos hoje aqui conosco nos visitando o Daniel e o Miguel, não é isso? E também o Edson e a Débora com... É sogra? Ou é mãe? É sua sogra, Edson. A sogra do Edson, né? Mãe da Débora. É a dona Aparecida, não é isso? Isso. E a Esther é a sua Estherzinha? Fica de pé, Esther, para a gente te ver. Olha que coisa linda. Vem cá, Senhor. Amém? Amém. Esther. Amém. Obrigado, viu? Vamos orar por ela? Vamos? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida dessa criança, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor a trouxe aqui nesta noite. Nos deu, ó Deus, a alegria e o privilégio de conhecê-la, conhecer os seus pais, a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa família de forma extraordinária, Pai. O Senhor que as conhece, sabe quais são as suas necessidades, sabe, ó Deus, quais são as suas lutas, as suas dores. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja o remédio, seja o conforto, o consolo, seja o ânimo dessa família, ó Deus querido, em nome de Jesus. Que o Senhor segure na mão da Débora, Deus querido, e caminhe com ela todos os dias da vida dela aqui nessa terra, Pai. Que ela nunca se sinta só, que ela sinta sempre a presença do Senhor, a mão do Senhor, protegendo, guardando, sustentando ela nessa vida. Dê a ela, Deus, cada dia mais, um coração manso, humilde, disposto a obedecer ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ir lá para o papai, para a mamãe. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito, Pai, está em nós. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para nós recebermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhum coração duro demais que não possa ser quebrantado nessa noite pelo teu Espírito, pela tua palavra. Que o teu Espírito, e apenas o teu Espírito, Pai, possa se manifestar no nosso meio nessa noite. E assim como tem manifestado no meio dos louvores, Pai, em nome de Jesus, manifesta, inclinando o nosso coração ao Senhor, Pai, que nós possamos não somente ouvir, mas ouvir, guardar, praticar a sua palavra e deixar com que ela nos transforme naqueles a quem o Senhor espera que nós sejamos, na igreja que o Senhor quer que nós sejamos, no cristão, no salvo que o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Essa é a oração que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ler de novo o verso 4 comigo? A linguagem mais comum é: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Meus irmãos, hoje é um culto muito especial para nós. É uma celebração especial, porque é como celebração da ceia memorial do Senhor.
E esse momento requer e exige que nós tenhamos uma reflexão um pouco mais profunda da nossa relação com Deus, da nossa relação de uns para com os outros, da nossa relação conjugal, familiar, como cristãos aqui nessa terra. E eu quero dizer para os irmãos que, como pastor que tem um olhar um pouco mais apurado, um coração um pouco mais sensível do que a igreja, e digo isso a respeito da própria igreja, eu tenho andado muito preocupado, às vezes frustrado, às vezes triste, mas sempre animado, reanimado pelo Senhor, mas preocupado, porque pode ser que alguns de vocês aqui não tenham a percepção de quão longe estão da realidade que Deus pensou, da realidade que Deus planejou para vocês. Tem sido cada vez mais preocupante a forma como a igreja tem se comportado na vida comum. Tem sido cada vez mais preocupante como a igreja tem comportado entre si. O que deveria ser uma expressão natural de amor da igreja, uma vivência comum, diária da igreja, tem se tornado para muitos um ritual vazio, frio, e para alguns até mesmo um fardo. Para muita gente, meus queridos, vir à igreja, servir em um ministério, deixar com que a vontade de Deus seja feita, tem sido um fardo pesado. Tem sido uma luta constante no interior de cada um. E o que é o problema maior é que muitas vezes nessa luta da carne contra o espírito, a carne tem prevalecido. Por isso, meus queridos, nós temos visto muitas vezes a igreja caminhando de uma forma inadequada, de uma forma muito aquém daquilo que ela poderia estar, daquilo que Deus espera, daquilo que Deus quer para essa igreja. Porque uma igreja que caminha quase que se arrastando, uma igreja que tem dificuldades de se reunir, uma igreja que tem dificuldades de expressar compaixão, amor e graça, não é a igreja dos sonhos de Deus, não é a igreja dos propósitos de Deus, não é essa a vontade de Deus para nós, não é essa a vontade de Deus. E com certeza, quando Deus olha para uma igreja em que esqueceu o primeiro amor, uma igreja que é zelosa na doutrina, uma igreja que se preocupa em reprimir ou repreender as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos pastores, mas que não tem o olhar, não tem o coração voltado para Deus e para si mesmo. Quando nós falamos de amor, de graça e de misericórdia, é uma igreja que com certeza entristece o coração de Deus. Por isso eu peço que os irmãos abram os ouvidos espirituais, abram o coração para o que nós vamos ouvir aqui nessa noite. Porque Deus tem uma realidade diferente para essa igreja. Deus quer uma realidade diferente para essa igreja, para toda a sua igreja espalhada pela face da terra. Eu não tenho dúvida disso. E olha que nós somos uma igreja muito boa. Essa é uma igreja que me dá um prazer de pastorear em muitos sentidos. Mas nesse quesito em que nós vamos tratar hoje, meus irmãos, eu quero abrir o coração dos irmãos, que eu tenho andado muito, mas muito preocupado. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia memorial do Senhor, já chamo ceia memorial, porque a intenção da ceia é trazer a memória, é nos lembrar, é fazer com que nós retornemos à essência do Evangelho, a essência da vida cristã, a essência do amor cristão. Ontem, não por acaso, o tema do nosso encontro de casais foi enraizados no amor. O texto foi o texto de Colossenses capítulo 3, e no seu último versículo ali, o verso de número 14, se não me engano, ou 13, diz para que nós nos revistamos do amor de Deus, que é o elo
perfeito. E agora nós lemos aqui o Senhor reprovando uma igreja que tem boas qualidades, mas que esqueceu o seu primeiro amor, que não tem um olhar de compaixão, de graça, não tem um olhar de empatia para si mesmo, que não olha para si com esse olhar que Deus gostaria que nós olhássemos. Por isso eu quero analisar alguns textos do texto que nós vamos ler na hora da celebração da ceia. Na hora da celebração da ceia, coisas que muitas vezes passam desapercebidas a nós, porque a celebração da ceia tem como propósito, o primeiro objetivo é nos lembrar do amor sacrificial de Jesus por nós na cruz do Calvário. Pode passar aí uma Rafaela, nós temos aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 25, que diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus entregue na cruz do Calvário, um corpo moído, dilacerado, um corpo que passa por toda a sorte de sofrimento, de angústia e de humilhação. E é lá no Getsemane que começa a primeira parte do sofrimento, da angústia que Jesus passa por nós na cruz do Calvário. Se nós vamos falar do estado de humilhação de Jesus, nós começamos lá quando Jesus decidiu abrir mão de toda a sua glória, se fazer homem, fazendo homem se fazer servo, e sendo servo, se entregar obedientemente à morte e morte de cruz. Mas eu quero apenas pensar nesses últimos sofrimentos de Jesus, nos seus últimos momentos aqui nessa terra, passando pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação do Calvário. Porque aí no Getsemane, Jesus é tomado por uma angústia, por um pavor que qualquer ser humano está sujeito. Ele chega a suar gotas de sangue, de tamanha a sua angústia de saber daquilo que haveria de passar. Mas ainda assim, meus irmãos, é aí no Getsemane que Jesus faz uma oração, e ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu sei que no fundo do coração de Jesus, ele sabia que não era possível. E ele diz: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo, e ele se propôs a isso, e ele se propôs a isso por amor, um amor ágape, amor sacrificial. E além dessa angústia da cruz, ele passa por zombarias, ele passa por situações ridículas, irmã Rafaela, que nós não poderíamos menosprezar, pensar que isso fosse alguma coisa menor, porque até nós, como seres humanos, quando passamos pelo menor desprezo, pelo menor momento de zombaria, nós ficamos extremamente, profundamente magoados, chateados. Jesus passa por uma zombaria sem medida, a ponto de zombarem da sua dor, do seu sofrimento, do seu ministério, do seu ofício, das suas palavras, da sua identidade como Deus, como Senhor. Mas como as coisas ainda ficariam muito pior, Jesus começa então a ser açoitado. E açoitado, meus queridos, não é açoitado com algumas varas e tomou ali algumas chibatadas. Açoitado de forma extremamente violenta, brutal. Os chicotes que açoitaram Jesus tinham farpas, pedaços de ossos nas pontas, para poder dilacerar a carne, a pele de Jesus. Não era incomum esse tipo de tortura, como também não era incomum os torturados morrerem
durante a tortura, de tamanha dor, de tamanho sofrimento. Mas Jesus passa por tudo isso como um cordeiro mudo, sem abrir a boca, sem reclamar e sem questionar. Jesus faz isso por amor. Jesus faz isso por um amor sacrificial. E ele é ferido de dor insuportável, espinhos cravados no seu couro cabeludo, pregos enormes fincados nas suas mãos, nos seus pés, uma lança que transpassa o seu lado, fica nu ou seminu para ser ainda mais humilhado, é esfregado na sua boca uma esponja, que os estudiosos agora descobriram que era uma esponja que era usada no vaso sanitário, suja de fezes e de urina. Uma humilhação sem precedente. E por fim sofre a separação do Pai, ainda que por alguns instantes, mas lá na cruz, já crucificado, Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? E a angústia de Jesus é tanto, o sofrimento é tanto, que ainda que por algum pouco espaço de tempo, a dor da separação daquele que era inseparável, o Jesus homem morre na cruz, distante do Pai. Porque Jesus na cruz, embora não tivesse pecado, se fez pecado por nós. Os pecados da humanidade toda, passada, presente e futuro, estavam sobre Jesus. Toda a maldição da lei, do pecado, tudo foi lançado sobre Jesus. Toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus na cruz. E Ele fez isso para pagar pelos nossos pecados. Ele fez isso para nos dar vida eterna, para nos dar salvação, para nos dar perdão. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse ato de amor, de compaixão, de graça e de misericórdia é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo se dando por nós na cruz do Calvário, num amor sacrificial como nunca visto na história da humanidade, nunca haverá, porque pode, às vezes, alguém dar a vida pelo seu amigo. Mas Jesus era justo, perfeito, santo, e ainda assim se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Amor, puro amor, amor imensurável, amor incondicional, amor sacrificial. Nós precisamos lembrar disso, não somente hoje na ceia, mas todos os dias da nossa vida, quando acordarmos, nos lembrarmos de que se nós acordamos é porque a misericórdia do Senhor se renovou, e ela se renovou por causa do seu muito amor. Em segundo lugar, meus queridos, o que a ceia memorial do Senhor vem nos lembrar é que nós, por causa da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós temos comunhão com Deus, comunhão entre si, comunhão com a igreja. Olha o que diz o texto da ceia, 1 Coríntios 11, 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. E as palavras do apóstolo Paulo, que são subsequentes a esse texto, é que vão nortear como é que a ceia deve ser celebrada pelos cristãos. Mas nós precisamos lembrar que o contexto de tudo isso é a falta de amor, a insensibilidade, a incompreensão de que nós somos um corpo, de que nós somos um só, de que nós somos uma família espiritual em Cristo Jesus. E
E mais do que isso, nós somos o corpo de Cristo na terra. E o contexto que deve ser aplicado a nós hoje é que na igreja de Jesus, meus irmãos, não pode faltar comunhão, não pode faltar unidade, não pode faltar amor, não pode faltar compaixão e graça, não pode faltar perdão, não pode faltar empenho para que a igreja seja igreja e o nome de Jesus seja glorificado através da igreja, porque foi para isso que Ele nos salvou e nos permitiu ficar nessa terra. É por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo, porque nós somos os seus membros em particular. E um corpo, você sabe muito bem, um corpo, ele não se divide, ele não se separa, ele não vai cada parte para um lado, ele está sempre junto, sempre unido, cooperando entre si. Quantas vezes nós até pegamos alguma coisa com a boca, porque as mãos não estavam conseguindo e a gente ajuda com a boca e vai? Porque é para isso que um corpo serve, para viver como corpo, auxiliando, ajudando, unidos no mesmo propósito. Porque quando a cabeça vai para um lado, todo o corpo precisa ir. Porque todos os membros do corpo cooperam para um fim em comum, e não cada um para o que é próprio, para o que é devido, para o que te interessa. E meus irmãos, olhem o que Jesus ora pouco antes da sua partida desse mundo para o Pai. Pode mudar, irmão Rafael, por favor? Isso, pode mudar de novo. O texto de João 17, 20 e 21 é uma oração de Jesus. E Jesus vai orar por nós, Ele vai orar pela igreja. E olha o que Ele diz na oração dele. Ele diz: a minha oração não é apenas por estes que estão aqui comigo. Rogo também por aqueles que hão de crer em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? Para que todos sejam um só, e sejam um com o Pai, sejam um entre si, para que o mundo saiba que eu sou enviado, que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias de Deus. A oração de Jesus não é para que eles sejam fortes, não é para que eles sejam corajosos, não é para que eles sejam sábios, não é para que eles sejam poderosos em palavra, poderosos em milagres. A oração de Jesus é para que nós sejamos um só, para que nós sejamos unidos, para que haja em nós unidade. E aí, meus irmãos, esse tem sido o nosso grande problema. Meus irmãos, Deus espera que nós sejamos um povo unido, um povo unificado, um povo animado, um povo bem disposto, um povo santo, um povo que adora, que ama se reunir para adorar e glorificar a Deus. Deus, Ele olha para a igreja, Ele espera encontrar na igreja um povo que prioriza as coisas espirituais, um povo que prioriza o Senhor, um povo que prioriza a unidade entre si. Mas não é isso que o Senhor tem contemplado na igreja. Porque o que nós temos presenciado, meus irmãos, é uma falta de interesse da parte. Eu não vou usar a igreja, tá? Não vou usar a igreja, não vou usar nós, porque eu não me incluo nisso. E sei que muitos que estão me ouvindo aqui hoje também não se incluem. Mas como nós estamos aqui, nós vamos ter que ouvir. Mas eu vou usar a palavra vocês. Vocês que não têm interesse, vocês que não têm prioridade na vida de vocês, as coisas espirituais. Vocês que não têm como prioridade a igreja. A vocês Deus tem olhado e tem olhado com tristeza. A vocês que pensam que de vez em quando ir à igreja tá bom. A vocês que pensam que as redes sociais, que os cultos online substituem os cultos presenciais. Deus tem olhado para vocês com muita tristeza, com profunda tristeza, porque nunca foi esse o pensamento e a vontade de Deus para a igreja. O pensamento e a vontade de Deus foi que a igreja tivesse uma prioridade, e a prioridade é o seu Senhor, a prioridade é a unidade.
A prioridade é o amor. O amor. E nós falamos sobre tanto isso aqui ontem. Amor não basta sentir, amor tem que declarar. E amor se declara com palavras, se verbaliza dizendo eu te amo. E é provado e comprovado com as atitudes. Mas se nós dizemos que amamos o nosso cônjuge e o maltratamos, nós negamos aquilo que falamos. Não há coerência em nós. Há uma inverdade, há uma mentira, há uma falsidade, há uma hipocrisia. E ao mesmo tempo, meus irmãos, se nós dizemos que amamos ao Senhor, mas não priorizamos o Senhor, então nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos enganando a nós mesmos. Cantamos aquilo que não vivemos, cantamos aquilo que não ensinamos, cantamos aquilo que passamos de longe. E se você é um desses, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele está profundamente triste com você. Porque não foi para isso que Ele te salvou, não foi para isso que Ele te sustentou, não foi para isso que Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo para que você seja um servo, uma serva fiel, cheio de amor, cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de ânimo, que prioriza Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, o lema dessa igreja é uma igreja que se importa, uma igreja que ama a Deus e ama o próximo. E nós não podemos ser incoerentes com aquilo que nós confessamos. Meus irmãos, é sério, a falta de amor tem sido uma luta constante na vida da liderança da igreja no Brasil inteiro. E não tem sido diferente nessa igreja. Olha, não estou falando com quem tem razão de não frequentar, com quem tem razão de não participar, com quem está afastado da igreja por falta de saúde, doença ou motivo, ou é trabalho. Isso é completamente compreensível. Mas se você tem saúde, tem condição para vir e não vem, porque não prioriza, você está negando o Senhor, você está negando a sua fé. Você perdeu o primeiro amor, perdeu o amor completo. Pastor, isso é o mal dos dias de hoje. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas nós vamos nos conformar com isso? Nós vamos ser iguais aos do mundo de hoje? Meus irmãos, essa diretoria dessa igreja, essa liderança dessa igreja se esforça, se esmera, trabalha para realizar eventos, esforça, gasta tempo, gasta dinheiro, e a gente tem que implorar os irmãos para participarem, para frequentar. O pastor tem que implorar a ovelha para convencê-la de que ela precisa frequentar o culto, de que ela precisa orar em casa, de que ela precisa ler a Bíblia, de que ela precisa ter um momento a sós com Deus, porque senão ela vai se enfraquecer tanto que ela vai virar uma presa fácil nas mãos de Satanás. E meus irmãos, a coisa é tão séria, a insensibilidade está tão grande que as pessoas não vêm no culto e ninguém se importa. Nós temos visto coisas absurdas acontecer dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. É uma coisa impressionante. Coisas que acontecem no mundo afora acontecendo dentro da igreja por falta de unidade. Casais que estão passando uma dificuldade tremenda, mas não vêm no encontro de casais. Gente que está passando uma dificuldade tremenda com os filhos, mas não vem orar no dia marcado pelos filhos. É uma coisa assim que a gente não consegue compreender, meus irmãos. E a pergunta que eu faço é: o que é que está acontecendo? E aí quando a gente conversa com os membros, não pastor, não tem nada, está tudo bem, isso é assim mesmo. Meus irmãos, isso não pode ser assim mesmo. Amor tem que ser demonstrado. Amor tem que ser falado, mas amor tem que ser vivido na prática. Nós precisamos demonstrar a Deus que nós o amamos de fato e de verdade, com um amor sacrificial. Sacrificar o nosso ego, sacrificar
sacrificar a nossa vontade, sacrificar os nossos prazeres, para que nós nos prostremos diante de Deus como um sacrifício vivo diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quero dizer para vocês, quando vocês assistem uma pregação pela internet, isso é bom. Quando vocês assistem um culto pela internet, isso é bom, mas isso não substitui um culto presencial. Talvez você não tenha visto o vídeo que eu postei no grupo, nem todos estão no grupo, mas eu concordo plenamente com as palavras da evangelista Edmeia Williams. Ela diz: nem porque eu assisto um jogo de futebol eu sou jogador. Não é porque eu assisto uma corrida de atletismo, não é porque eu assisto um campeonato, uma Olimpíada, que eu sou um atleta. Eu posso vibrar, eu posso sofrer, eu posso me alegrar com aquilo, mas eu não estou prestando um culto quando eu assisto um culto pela internet. Eu estou assistindo um culto. E assistir culto, irmãos, e prestar culto são coisas completamente diferentes. Prestar culto é você entrar por aquele tempo, esquecer de tudo que está lá fora e falar: Senhor, eu vim aqui te adorar. Toma minha mente, toma o meu corpo, toma o meu coração, porque eu quero ser totalmente Senhor nessa hora. Eu não quero me preocupar com nada nem com ninguém, a não ser em te adorar, em sentir a sua presença, em estar com o Senhor a sós aqui agora nesse lugar. Mas para isso é preciso que você tenha vivido uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor durante a semana, porque senão nada disso acontece, meus irmãos. E a minha preocupação maior é: o que é que vocês estão ensinando para os filhos de vocês? O que é que vocês estão ensinando para os filhos de vocês quando vocês dão prioridade a outras coisas a não ser o culto de domingo, a não ser um PG, a não ser uma escola bíblica? Qual é a mensagem que vocês estão passando para essa geração? É que isso não tem importância, isso aí a gente vai quando der, quando puder, isso é secundário. E daqui 2 gerações nós não teremos mais igreja, e os nossos netos e bisnetos estarão frequentando, se Deus não tiver misericórdia da igreja, sacrificando animais. Porque essa geração não assumiu um compromisso, uma responsabilidade de dizer: é por aqui que anda, é assim que se faz. Deus é prioridade nas nossas vidas. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós pagaremos o preço que for preciso para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que Deus olhe para nós e olhe para nós com alegria, com satisfação, não vendo em nós um sacrifício em vão na cruz do Calvário, mas um sacrifício que valeu a pena. Eu quero dizer para os irmãos que, como pastor, eu fico muito preocupado. Nós precisamos fazer alguma coisa, meus irmãos. Não pode continuar do jeito que está. Isso não pode ser assim. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um lugar onde a gente vem de vez em quando para marcar presença. Isso aqui não é um lugar onde você vem para prestar um culto uma vez por mês e falar: está garantido a bênção do mês. Isso não funciona. Que Deus quer são verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, gente que sacrifica o seu prazer para agradar o Senhor, gente que paga um preço para ter comunhão. Deus tem outro propósito para nós. Deus tem um propósito maior para você. Deus tem um propósito maior para o seu casamento. Deus tem um propósito maior para a sua família. Não é uma vida medíocre de espiritualidade vazia ou mercantilizada, mas uma espiritualidade cuja prioridade é adorar e servir ao Deus vivo, Deus verdadeiro. Paulo diz em Romanos 12, de 9 a 15, ele fala assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração, repartam
com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que te perseguem, abençoai, não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Se alegre com a alegria dos outros, chore com a dor dos outros, com a tristeza dos outros. Isso é ser igreja, é isso que Deus espera. Deus quer uma igreja vitoriosa, Deus quer seus filhos vitoriosos, Deus quer os seus filhos fortalecidos pela comunhão com o Pai, pela comunhão entre os irmãos, meus queridos. A ceia nos lembra que há uma comunhão estabelecida por nós, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, estabelecida para nós, não por nós, para nós. O que nós temos que fazer é apenas manter a comunhão. O que nós temos que fazer é apenas manter a unidade do Espírito que foi colocado em nós. E para terminar, meus queridos, a ceia do Senhor é um convite a uma reflexão sincera e ao arrependimento e à vida. A ceia nos convida a uma reflexão sincera, ao arrependimento e à vida. Por isso Paulo diz aí no capítulo 11 de 1 Coríntios, versos 28 e 29, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe da sua própria condenação. O que o texto está dizendo é: faça uma autoanálise, reflita sobre a sua ideia de comunhão com Deus, a sua ideia de comunhão com Cristo, reflita sobre a sua espiritualidade, reflita sobre a sua vida como igreja, reconheça os seus pecados, peça ao Espírito Santo de Deus que te faça lembrar de onde você caiu, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, porque o pecado dessa igreja era falta de sensibilidade, era falta de comunhão, falta de unidade. E tem gente que está brigado com o marido, tem gente que está com problema com o filho, tem gente que fez alguma coisa errada e acha que chega aqui no dia da ceia memorial do Senhor, pede perdão por esses pecados e pode participar da ceia tranquilamente, enquanto não é esse o pecado que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se você não tem consciência de corpo e toma a ceia, você está tomando para a sua condenação. Se você não tem sensibilidade, se você não se importa com o seu irmão, se você não se importa com a igreja, se o seu ministério der certo e o outro problema do outro, você não pode participar da ceia, você não está em comunhão com Deus, você não está em comunhão com a igreja. Porque estar em comunhão é sentir a dor e se alegrar com alegria. Então, se o ministério do meu irmão não está indo bem, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Eu preciso colaborar, fazer de tudo para que o ministério dele seja um ministério em que Deus é glorificado. Se seu esposo não está indo bem, você precisa fazer alguma coisa para que o seu esposo vá bem. Se a sua esposa não está indo bem, faça alguma coisa para que a sua esposa vá bem. Isso é ideia de corpo, de igreja, de unidade. Quando dói um, dói o outro. Quando alegra um, alegra o outro. Se um ganha, todos nós ganhamos. Se um é vencedor, todos nós somos. Mas se um cai no pecado, todos nós sofremos. Se um está desanimado, todos nós sofremos. Se um não está conseguindo desenvolver os seus dons, os seus ministérios, todos nós sofremos. Meus irmãos, nós precisamos de voltar ao primeiro amor, nós precisamos de voltar às primeiras obras, nós precisamos de olhar para a nossa espiritualidade e enxergar aquilo que Deus está enxergando e pedir a Deus que nos ajude a mudar, porque Deus tem algo muito maior e muito melhor para essa igreja e para toda a sua igreja na face da terra. Não está nos projetos de Deus bancos vazios, não está nos projetos de Deus falta de recurso financeiro, falta de recurso humano. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja vitoriosa, uma igreja abastada, uma igreja que rompe com os portões do inferno e tira de lá as almas que estão perdidas. Deus quer casamentos restaurados, famílias restauradas, perdidos sendo encontrados, sendo achados, drogados, prostitutas, gente perdida sendo restaurada, trazida de volta
para a comunhão com o Pai. Deus tem algo muito maior, muito melhor para nós, meus irmãos. Por isso Deus está dizendo para nós hoje: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 11:6: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui eu concluo dizendo que a ceia tem um propósito de nos lembrar, não apenas que Jesus já veio, morreu por nós na cruz do Calvário, e que estabeleceu uma comunhão entre nós, para que nós vivêssemos em comunhão e unidade, mas que Ele irá voltar. E Ele irá voltar para buscar a sua igreja, e um dia nós estaremos diante do nosso Senhor, quer seja igreja ou não, porque um dia todos o confessarão. Todos dirão: Jesus é o Senhor. Isso será feito para a glória de Deus Pai. Mas, meus irmãos, que dia triste, que dia de angústia, de dor e sofrimento será para aqueles que não amaram a Deus sobre todas as coisas, não amaram o próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos razões, no passado, no presente e no futuro, para que nós possamos ser um povo unido, um povo forte, um povo que vive em amor, um povo de boas obras. No passado é nos lembrarmos de que Ele morreu por nós na cruz mesmo, mas no presente é de saber que Ele ressuscitou, está vivo, está no meio de nós. Um Deus que não nos abandona, que apesar da nossa frieza espiritual, apesar da nossa falta de compromisso, apesar de nós não sermos ainda quem Ele quer que nós sejamos, ainda assim Ele está exercendo graça e misericórdia no meio de nós. Só por isso nós estamos aqui hoje. Um Deus que nos ama, apesar de quem somos, mas também nos convida para orar no futuro. Ele diz em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e o meu galardão trago comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Porque as obras testificam da fé. As obras comprovam a fé. Porque se nós dizemos que amamos, se nós dizemos que cremos, então nós priorizamos, nós colocamos Deus em primeiro lugar, porque nós sabemos que o que Deus fez por nós na cruz do Calvário não tem preço, mas tem valor. Foi de graça, mas custou caro, custou um alto preço para Jesus naquela cruz. Por isso, meus queridos, meus amados, não despreze aquilo que Deus valorizou, porque a Bíblia diz em Efésios 5 que Jesus deu a sua vida por quem? Ele deu a vida pela igreja, ele morreu por ela. Não despreze, não desvalorize aquilo que Deus tem em mais alta conta. Amém? Agora eu faço um pedido: não endureça o seu coração, não se rebele, não se revolte. Feche seus olhos agora onde você está, mas abre o seu coração para isso que Deus te disse nessa noite. Abra o seu coração. Que Deus te trouxe aqui para falar com você. E Deus falou, mas entre Deus ter falado e você ter ouvido, há uma grande diferença. Por isso, abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração. Entenda que Deus tem um propósito muito maior e muito melhor na sua vida. Deus quer patamares mais altos de espiritualidade, de comunhão, de intimidade. Deus tem te abençoado. Deus tem bênçãos muito maiores. Ele quer te abençoar mais. Ele quer se revelar mais ainda a você. Assuma um compromisso de filho, uma postura de filho. Coloque-se no altar de graça.
Coloque-se no altar de graça. Reconheça que você poderia fazer mais do que o que você faz. Você poderia se doar mais, você poderia se santificar mais, você poderia se consagrar mais. E hoje é um tempo que Deus está usando para alinhar a nossa visão, para corrigir o nosso foco, ajustar o nosso foco. Que Deus tem obras grandes para fazer nessa igreja. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Fale com Deus. Arrependa-se. Peça perdão. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos a tua palavra, nos rendemos à tua vontade, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama, açoita aqueles que o Senhor tem por filhos. Confirma isso no coração dessa igreja, Pai. A verdade é que o Senhor tem algo maior para derramar sobre ela, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos deu aqui nessa terra, neste tempo, neste lugar, no meio desta geração, Pai. Para que nós possamos experimentar os extraordinários do Senhor, para que nós possamos testemunhar de Jesus com intrepidez, com autoridade. Pai, em nome de Jesus, tira-nos da comodidade, da insensibilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos diante do Senhor nessa noite. Que teu Espírito nos conduza nesse momento de reflexão, Pai. Que ninguém, em sã consciência, se abstenha da mesa do Senhor, porque o Senhor nos orienta a examinar a nós mesmos e a tomar da ceia. Mas muitos têm preferido abandonar a ceia do que arrepender e abandonar o pecado. Que teu Espírito trabalhe em nós nessa noite, Pai. Que haja quebrantamento de coração, que haja confissão de pecado, que aqueles que já foram batizados possam fazer uma aliança com o Senhor hoje, agora, nesse momento uma aliança de fidelidade, uma aliança de unidade, de comunhão, de obediência, servir e adorar o Senhor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Fortalece o teu povo na unidade, Senhor. Que o amor seja o elo perfeito entre nós e o Senhor. Que não falte quebrantamento, que não falte arrependimento nessa noite, Pai. Mas, pelo contrário, que hoje seja noite de salvação, noite de mudança de postura, mudança de atitude, noite de recomeços. Eu sei que se nós deixarmos, o Senhor fará isso em nós. Deus, e que se nós nos prostrarmos, que se nós adorarmos o teu nome em espírito e em verdade, o Senhor irá se manifestar no meio de nós. Esse é o anseio, esse é o desejo do meu coração, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Acertamos. Mas eu quero que você termine esse culto com um sentimento de muita alegria no seu coração. Porque hoje Deus te deu mais uma chance, mais uma oportunidade de abrir o seu coração e permitir que Ele faça de você quem Ele quer que você seja.
Lembrando que Jesus Cristo está vivo, reina, e Ele está aqui no meio de nós. E o Deus que nós servimos é Deus eterno, é Deus de amor, de graça, de misericórdia, e é Deus de milagres. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Subir a tua
noite, ó Deus, através da tua palavra, que é escudo para aquele que crê. Que o teu amor, que a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, seja sobre nós, em nós, por nós, extrapole através de nós, além de nós, e alcance outras pessoas, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro, possam experimentar das maravilhas do Senhor aqui nessa terra e passar a eternidade toda com o Senhor, como nós faremos, Pai. E assim seja, para a glória do teu santo